A situação, essa captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro rendeu repercussão, como a gente falava agora, e pauta para muita gente, muitas autoridades e aqui no Brasil, mais especificamente para os governadores, que, claro, estão de olho, então, nesse período eleitoral por aqui no nosso país. Eu fiz um compilado mais cedo de todas as declarações de governadores e a gente acompanha agora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunciou sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela na madrugada deste sábado. Em um vídeo que inclui imagens do presidente Lula, Tarcísio relata as dificuldades do povo venezuelano e afirma que tudo isso só foi possível ao longo do tempo porque houve conveniência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Ele não cita explicitamente o nome do adversário, no entanto. O governador ainda afirmou que a Venezuela agora está vencendo a esquerda e completou. E no final do ano, o Brasil também vence. Hoje o mundo amanheceu com uma imagem simbólica, um ditador cruel e corrupto capturado. Mas por muitos anos, milhões de venezuelanos também foram capturados. Perderam seus negócios, foram obrigados a deixar o próprio país e viram a esperança ir embora. Uma ditadura não cai da noite para o dia. Ela corrói lentamente, apodrece por dentro. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Enquanto isso, outros pré-candidatos declarados à corrida presidencial deste ano também se pronunciaram. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, desejou que, abre aspas, a queda de Maduro sirva para que o povo venezuelano finalmente reencontre paz, estabilidade e o caminho do desenvolvimento, fecha aspas. Ele também afirmou que o chavismo de Hugo Chávez, antecessor de Maduro, isolou a Venezuela do mundo, destruiu a economia, expulsou milhões do próprio país e mostrou os efeitos trágicos de regimes autoritários. Já Ronaldo Caiado, de Goiás, desejou que o dia 3 de janeiro entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano. Ele destacou que a população é oprimida há mais de 20 anos pelo que chamou de narcoditadura chavista e finalizou pedindo que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país. Ratinho Júnior, governador do Paraná, parabenizou Trump pela ação. Abre aspas. Brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela, um povo que estava sendo oprimido há décadas por tiranos antidemocráticos. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a Venezuela, fecha aspas, escreveu. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e mais um dos pré-candidatos de direita à presidência da República, foi na contramão do grupo e repudiou a ação norte-americana. Derrubar um ditador pode até parecer moralmente correto, mas o problema é o precedente. Quando, pela força militar, se decide mudar governos, uma pergunta se impõe. Não é sobre se um tirano merece cair, mas quem decide quando e como isso acontece. Fora dos pré-candidatos à presidência da República, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também discordou da forma como o ataque aconteceu, apesar de criticar o autoritarismo e as práticas adotadas pelo governo de Maduro na Venezuela. Abre aspas. Da mesma forma, não concordo com intervenções externas que desrespeitam a soberania dos países. Democracia e direitos humanos não se constroem com imposições, mas com diálogo, responsabilidade e respeito internacional. Fecha aspas. O governador do Pará, Hélder Barbalho, seguiu a mesma linha e citou um retrocesso histórico vivido na América do Sul. Apesar de criticar o que chamou de permanência inadmissível de Maduro no poder, afirmando que ele levantou todos os piores sinais de aversão e repulsa daqueles que cultuam a democracia plena na Venezuela e no mundo e que não deveria nem poderia mais permanecer no cargo, Barbalho questionou a ação norte-americana. Da Bahia, Jerônimo Rodrigues chamou o episódio de grave agressão de uma potência estrangeira e corroborou a posição de Lula. Abre aspas, seguimos firmes no compromisso contra a violência e a favor da defesa do diálogo e da convivência pacífica entre os países. Fecha aspas. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que o povo da Venezuela tem motivos para comemorar a ação do presidente Donald Trump. Em publicação nas redes sociais, ele chamou Maduro de ditador que viola os direitos humanos, persegue e silencia opositores. Não respeita os valores democráticos tão caros a todos nós, escreveu. Vanderlei Barbosa, do Tocantins, afirmou que acompanha os acontecimentos com atenção. Abre aspas. Torço para que nossos irmãos sul-americanos encontrem o caminho da paz e da prosperidade o mais rápido possível. Fecha aspas.
Pois é, então várias reações no mundo político aqui no Brasil, assim como a gente falava do cenário internacional. Quero voltar a conversar com a Maria de Carli sobre isso. Justamente era algo que a gente já estava puxando o gancho agora na nossa última fala, né, Maria? Então é uma narrativa que divide opiniões, é um acontecimento que divide opiniões, que vai, querendo ou não, ampliar a polarização aqui no país, inclusive já com um gostinho aí, quero destacar para você comentar, é a publicação de Tarcísio de Freitas, porque apesar de uns governadores terem ido mais para um lado e outro para o outro, Tarcísio foi o único desse compilado que citou ali presidente Lula, né? Ele não fala o nome dele, mas tem imagens de Lula nesse vídeo que foi publicado, inclusive gravado nos Estados Unidos. O governador está de férias desde o Natal, só volta aqui para São Paulo dia 12. Pois é, Bia, ali é cada um buscando o seu protagonismo nesse cenário político pré-eleitoral de 2026. E como você disse, né, a única coisa que a gente tem certeza é que a polarização ela vai prevalecer nessas eleições e cada um quer buscar o seu ali, o seu pedacinho na torta do spotlight político. Vamos ver quem é que consegue. Até agora a gente tem alguns dos governadores que vocês mencionaram aqui na reportagem pré-candidatos à presidência, né? Assim, nada confirmado ainda, mas já se colocaram como possíveis presidenciáveis, então estão aí disputando os holofotes. Essa fala do Tarcísio, eu queria destacar que eu achei boa, eu achei interessante ele mencionar algo que eu disse lá atrás em algumas das minhas falas anteriores hoje no programa, que é justamente falar dessa questão, né, dos migrantes, dos emigrantes que saíram da Venezuela por conta justamente da questão da falta de possibilidade política e econômica dentro deste país, né? A economia lá secou, o país assim, em termos de exportação, é dependente apenas do petróleo, não tem uma indústria, né, competitiva, um setor privado quase que inexistente, ou seja, qualquer cidadão que lá vive não tem possibilidade de crescer economicamente falando, e sim uma alfinetada ali ao seu possível ou não combatente nessas eleições presidenciáveis. Então, a sua fala tem que se tornar... Eu acredito que, a partir de agora, o governador Tarcísio vai ter uma fala cada vez mais incisiva em relação ao Lula, porque agora a disputa vai ficar acirrada e a gente ainda não sabe, por definitivo, quem vai ser o grande nome da direita na disputa de 2026. Temos especulações, temos um confirmado, mas que ainda não tem o aval de demais nomes importantes na política nacional, que me refiro aqui à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Tanto que, especificamente sobre o Tarcísio, é a segunda publicação do ano, a gente tem só 3 dias no ano, em que ele cita o Lula ou o PT. Fez uma publicação recente de Feliz Ano Novo, em que citava que Feliz Ano Novo era igual a fora PT, e agora alfinetando mais uma vez com essa situação da Venezuela o presidente Lula. Então, política se acirrando aqui no país também.